Bem-vindo, ouvintes e telespectadores do podcast Panorama. Este programa que passa no canal 19 da NET, 140 canais da Amigo TV e nas plataformas digitais aqui da TV Santa Maria. Então sejam bem-vindos a este canal que fala sobre segurança de forma ampla. A segurança ela está em todas as esferas da sociedade, seja qual for, independente da área, nós sempre temos os POPs, procedimentos operacionais padrões em relação à segurança. Até você andar na rua, você tem que ter um procedimento para manter a sua segurança, seja ao cuidar o trânsito, seja ao cuidar as pessoas suspeitas, os locais onde você está andando. Muitas vezes até andar próximo a grades com cachorros, né? Hoje a gente acaba tendo muitas histórias de ataques, então nós temos que permear sempre o nosso dia a dia pensando na nossa segurança. E não diferente disso, nós estamos aqui para contextualizar algo sobre a segurança pública. Falaremos um pouco também sobre a segurança privada, mas hoje eu tenho a honra aqui de receber uma pessoa muito especial que eu admiro há muitos anos. Eu estou aqui com o Adriano de Oliveira, que ele que é presidente e fundador da associação Camobi Segura, associação que é renomada, já há 9 anos, né, funciona. Então, Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama. É uma honra tê-lo, o amigo aqui. Muito obrigado, Patrick. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui reunido conversando um pouco sobre segurança pública. Assim como você falou, é um cenário que precisamos estar atento, uma vez que nós pertencemos a isso no nosso dia a dia nas mais diferentes esferas. Perfeito. Muito obrigado. Então, vou fazer uma apresentação breve aqui do Adriano, até porque o currículo dele é extenso. Então, é importante que você, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, pode comentar, né? Aí eu faço questão, assim, eu pessoalmente respondo, o Adriano também vai responder o que você colocar. Então, uma gratidão em primeiro lugar, a gente está com os nossos convidados hoje, com o Adriano aqui, uma honra, né? Então, o Adriano, ele, além de empresário, né? Ele é consultor em comportamento empresarial. É um tema muito amplo, muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar por 3 horas com o Adriano sobre o tema. Eu sempre indico assim que as organizações todas elas têm, além, né, do embasamento técnico, ela tem um embasamento, um comportamento, né, emocional, um comportamento em relação à parte comportamental, né, dos empreendedores, né, e das organizações. Então, o Adriano, há 18 anos, ele atua como empreendedor frente a 11 empresas. E hoje, ele é o diretor administrador de 3 empresas. Ele tem formação em relações humanas, gestão de pessoas, gestão emocional e comportamental. Ele é também formado em PNL, né, Programação Neurolinguística, e eu acho incrível, né, este trabalho que ele executa hoje como presidente. Inclusive, ele é o presidente fundador da Associação Camobi Segura. Então, você trilhar um caminho que não existia, foi o que ele fez. É um empreendedor nato, ele trilhou um caminho que não existia em prol da sociedade. Então, Adriano, seja muito bem-vindo, né, a este tema. E vamos iniciar o nosso tema. Vamos ouvir um pouco sobre o Camobi Segura. Como que tu teve a ideia de formatar essa associação e qual a razão, né, da existência do Camobi Segura? Olha que importante quando a gente fala sobre, né, Patrick? Eu tô trazendo aqui um pouco desses objetivos como empreendedor, ele se assemelha muito a uma empresa.
Então, quando a gente entende uma possibilidade, tem uma energia interna que direciona para isso, é algo muito maior. A associação, quando ela iniciou, eu como morador da Zona Leste, do bairro de Camobi, vinha me sentindo, não só eu, assim como empresários também da nossa região, a insegurança, ela começar a gerar um desconforto cada dia ainda maior. Então ali, com esse desconforto, nasceu o interesse de fazer algo diferente. Em que ano foi isso, Adriano? 2015. 2015, então, Isso. inicia a Associação Camobi Segura. Nós começamos, durante o percurso de 2015, conversando com algumas polícias, algumas instituições de segurança, a gente foi percebendo o quanto necessário poderia ser a nossa ajuda nesse cenário que vinha, não só nós aqui, mas no Brasil inteiro. A gente tem em todas as pontas, tem cenário de insegurança. E aí, nessas conversas, fomos entendendo de que maneira nós poderíamos dar um apoio e esse apoio servisse de amparo e de pertencimento da sociedade civil a esse ambiente de segurança pública. Então, ali no início, não foi pensado e planejado muito a trajetória da associação. O que nos fez fazer esse início foi essa sensação de poder fazer. Algo de dentro, aquele desejo forte, aquele desejo ardente de sendo parte da segurança, nós podermos trazer algo como contribuição disso, porque está num cenário que todos estamos inseridos. Entendi. Então a Camobi Segura inicia pela iniciativa tua, né, Adriano, de resolver ou de trazer mais segurança para a sociedade. Então, aquele pensamento de dentro para fora. É quando você quer, quando você transborda. Isso eu acho muito legal, hein, pessoal? Isto que o Adriano está falando, até porque ele tem formação em relações humanas, né? Tem tudo a ver com as relações humanas. Porque é tão bom quando você transborda e consegue ajudar o próximo. Então, a Associação Camobi Segura, ela nasce com esse intuito, né, Adriano? Perfeito. E quem eram as pessoas envolvidas na época lá? Então, isso que tu traz em relação a esse ímpeto, né, de pessoas, nós todos queremos a mesma finalidade, porém de maneiras diferentes. Qual é o desafio enquanto nós, gerindo comportamento, gerindo pessoas? É nós harmonizar isso, é nós direcionar para o mesmo fim com as diferenças e as individualidades de cada um. Então, lá no início, eu fui um dos fundadores, né? Fui na ocasião solicitado para conduzir a associação. No final de 2015, nós conseguimos formalizar isso através de uma ata de fundação. Então, dia 10 de dezembro de 2015, nasce formalmente a Camobi Segura, porém nós vínhamos já de alguns meses buscando ter pessoas para fazer essa formação. Precisávamos até então de 9 pessoas. E depois de algumas tentativas, em final de 2015, a gente conseguiu fazer essa ata de fundação com um estatuto, para nos poder reger enquanto associação. Em Adriano, então a Associação Camobi Segura, de fato, ela seria muito parecida com uma associação de um bairro, né? Digamos, um bairro lá quer fazer a associação do bairro Camobi. Então, claro que o intuito dele foi ser voltado à segurança. Isso. É isso, né? Uma vez que o anseio era cuidar da segurança, nós direcionamos para a segurança pública. E aí criamos alguns ambientes ali favoráveis a isso. Ou seja, poderiam participar membros enquanto empresas, profissionais liberais ou condomínios. Então, ela não foi direcionada naquele primeiro momento para a pessoa física como um todo. Ah, sim. Então, isso lá no início. Lá no início. Tinham critérios para que nós pudéssemos também fazer esse movimento com empresários, porque o empresário também tem como responsabilidade a imagem, o que ele leva da sua empresa. Então, nós queríamos também levar isso como força de credibilidade junto para mais empresários e, ao mesmo tempo, os órgãos de segurança, porque o nosso objetivo era estar integrando sociedade civil e instituições de segurança. Perfeito. Que, por natureza e por legislação, já cuidam desse ambiente. Então, olha que interessante, pessoal. O que o Adriano vem participar para nós aqui? Que a Associação Camobi Segura, ela vem para fazer investimentos, né? Eu acho que vamos usar esse termo, também dar apoio, tanto na área financeira, né? Porque a associação ela arrecada dinheiro para também fazer um apoio, enquanto intermediar essa comunicação entre as forças de segurança pública, é isso, né, Adriano? Perfeito. Porque hoje é muito difícil, né? O cidadão sozinho, muitas vezes ele acaba não tendo força ou voz, né? Enquanto a associação, perdão, eu me intrometer na tua fala, né? Mas eu acho que já contextualizando, vamos ver se eu estou enxergando da forma certa, né? Então eu vejo, enquanto associação,
nós temos uma intenção comum. E a gente tem muito mais força. Então a associação ela é muito mais forte, né, unidos, né, do que a sociedade em si, né, que às vezes não consegue a comunicação com as forças públicas, né? Perfeito. A gente entende, Patrick, que sozinho a gente pode ir muito mais rápido. Né? Tá. Mas junto, unido, de forma coletiva, a gente consegue ir muito mais longe. Tá. Então a associação, quando ela veio para nós formalizarmos com o objetivo de ajudar a segurança pública. Tá. E nós, num primeiro momento, não sabíamos exatamente o que fazer. Tá. Então nós buscamos caminho através de reuniões, começamos a fazer então assembleias, trouxemos, num primeiro momento, a Brigada Militar para ser parte dessas assembleias, dessas conversas sobre segurança pública, e aos poucos nós fomos trazendo empresários, pessoas que estavam interessadas em entender. Claro, paralelo a tudo isso, esse período foi um período de desafio porque a desconfiança sobre o que nós vínhamos nos movimentando para fazer, ela era muito grande. Tá. Principalmente porque já haviam experiências passadas de outros grupos, de outros empresários, de outros moradores, para fazer algo similar ao bairro. E que, por N fatores, acabou não acontecendo. Então, existia uma desconfiança e natural. Das próprias instituições de segurança existia uma desconfiança, porque nós estávamos nos movimentando para apoiar. E hoje, né, e a gente tem que ser muito realista nesse sentido, por vezes esse movimento de apoio ele pode não ser tão bem entendido. No Brasil, parece que fazer isso sempre tem uma segunda intenção por detrás. E a nossa intenção principal era fazer com que o nosso bairro, que a gente mora, que a gente trabalha, que tenha cada dia estrutura de cidade muito, muito potente, muito próspero, o nosso Camobi principalmente, que a gente trouxesse para o bairro um benefício para todos, sem necessariamente querer algo em troca, Entendi. que não fosse o bem-estar. Endran, e qual foi as primeiras ações ou qual foi os primeiros benefícios que o Camobi Segura lá atrás, em 2015, conseguiu trazer para a sociedade ou em conjunto com as forças de segurança pública? Quando a gente começamos a fazer as primeiras assembleias, as primeiras reuniões, nós começamos então ouvindo as polícias, começamos a entender cada vez mais, principalmente no início por parte da Brigada Militar e da Polícia Civil, as necessidades. Perfeito. Formamos um grupo, esse grupo para trazer boas informações. Tá, e quais eram as necessidades que tu via assim que a Brigada Militar ou Polícia Civil, acho que eram os órgãos que iniciais, tu conversou. Isso. Quais eram as dificuldades que eles tinham de fato para atender com qualidade a população de Camobi? Desde o primeiro momento a gente percebeu que existia uma distância muito grande, uma distância entre a sociedade e as instituições de segurança. Muitas vezes a sociedade levava informação que a polícia não vinha, era chamada e não vinha, então por isso não fazia registros ou não trazia informações de ocorrência. E em contrapartida, as instituições de segurança têm seus limites, o Estado traz limites. Entendi. Nós percebemos que no primeiro momento nós tínhamos que aproximar. Tá, então a questão era a comunicação. É isso. Então vou fazer um gancho bem rapidinho aqui. Toda organização acima de 50 pessoas, não estou falando só da empresa, tá? Qualquer organização acima de 50 pessoas, o maior desafio é a comunicação. Então o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é de uma corporação que tem centenas de pessoas, que a corporação da Brigada Militar hoje tem um efetivo aí acredito que seja 500 ou 600 pessoas, eu não tenho exatamente esse número exato aqui, mas são centenas, né, de profissionais em turnos distintos, 24 horas. Então, olha a quantidade de informação e comunicação que tem. E aí nós temos a sociedade, né, hoje Camobi, ela tem quantos habitantes, mais ou menos? Hoje, aproximadamente 30 mil habitantes fixos. Exatamente. Fora o público flutuante, né, que praticamente dobra. Exatamente. Então, a gente está falando de 30 mil pessoas, né, tentando se comunicar em relação à segurança, né, com a Brigada Militar. Então, realmente aí, isso não é algo que é somente da Brigada Militar ou da Polícia Civil. Essa é uma informação a nível mundial. Qualquer organização acima de 50 pessoas, o maior desafio é a comunicação. Perfeito. E essa comunicação, uma vez que a gente viu que havia distanciamento, essa comunicação a gente deu o primeiro passo formando o grupo. Usamos o WhatsApp, né? Começamos a fazer dentro desse grupo inserções de empresas que estavam entendendo qual era o nosso propósito.
Trouxemos também para dentro do grupo alguns policiais, à época, com seus telefones particulares, para ampliar a comunicação, que estavam sempre em atividade dentro do bairro. E fornecemos, num primeiro momento, telefones tablets também, para que estivesse dentro da viatura e dentro da sala de operações aqui de Camobi. E Adriano, então a Associação Camobi Segura vem e entrega tablets para a Brigada Militar. Na tua opinião hoje, o Estado, ele não tinha condições financeiras, ou de fato ele não utilizou dessa estratégia que a associação utilizou para melhorar essa comunicação? Qual a tua opinião em relação a isso? Hoje, para mim, cada dia é mais claro, Patrick, que existe um interesse do Estado de tomar conta de tudo. Entendi. Entretanto, quem sabe as peculiaridades é quem está inserido naquele espaço, naquele ambiente. O que nós fizemos enquanto associação? Seja pela minha direção, junto com todo um corpo diretivo, nós fizemos a associação nascer de dentro para fora. Ou seja, ela sabia, através dos seus membros que iam chegando, quais eram as reais necessidades do bairro. O que realmente nós precisávamos. E aí, desta forma, a gente conseguiu ser mais vertical, fazendo aquilo que o Estado ou não faz, e nós temos plena consciência que tem coisas que não é possível de fazer, ou aquilo que ele tarda a fazer. Assim, nós, enquanto sociedade civil e empresários, que a gente já tem isso na nossa rotina de ser muito ágil, porque precisamos, começamos a fazer esse mesmo movimento na direção desta relação. E aí, com a aproximação, as polícias, com uma relação cada vez mais próxima com a sociedade, começou-se a se gerar, então, muito mais essa sensação de pertencimento. Ou seja, eu, enquanto sociedade, eu pertenço à segurança pública. Não sou polícia, mas pertenço até onde eu posso chegar, apoiando, informando, ajudando. Então, aquele grupo inicial com poucas pessoas, nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, foi muito desafiador, porque a gente ainda estava diante de muitas crenças, muitos paradigmas em relação a esse bairro, e pessoas viram esse bairro crescer. Que legal. Então, não acreditavam muito nesse trabalho, de alvo de crítica, de julgamento, de bastante informação. Mas hoje eu respeito cada vez mais isso, Sim. Porque quando as pessoas trazem informação, e aqui falando agora de comportamento humano, quando as pessoas trazem informação ou falam sobre você, elas na verdade estão falando sobre elas próprias, porque é como elas veem, não é o que você... Por isso que muitas vezes a gente pessoaliza, a pessoa fala algo de nós. Como é que é? Janela de O'Hara fala muito sobre isso também. Então tem comportamentos que a gente acredita que sabe sobre nós, mas na verdade a gente não sabe. E o inverso funciona da mesma maneira. Então isso foi nos trazendo amparo para que cada vez mais nós respeitássemos os pontos de vista, mas acoplássemos esses pontos de vista e as suas vivências dentro do projeto, olhando para o todo, não olhando para individualidades. Exatamente. Respeitando elas, sim. O que o Adriano fala, né? O Adriano, como diretor, fundador, presidente fundador do Camobi Segura, ele contextualiza muito bem o que os manuais, né? Eu tenho uma pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada, em que eu estudo um tema sobre a parte cultural, porque a segurança ela é cultural. E o que é algo cultural? Nós dependemos do ambiente onde aquilo está ocorrendo. Porque o formato, né? Vamos falar de rapport, né? A gente tem que ter muito rapport, né? De repente, a atribuição que a gente tem em relação à comunicação entre a sociedade, né? Vamos falar aqui Camobi e a Brigada Militar é um tipo de comunicação. Porém, se nós vamos falar de um bairro, não vou citar nomes de bairros, mas vamos lembrar de algum bairro que seja extremamente violento em relação ao Brasil ou a mundo, não vamos entrar no mérito aqui de nome de bairro nenhum. A dinâmica será diferente, porque muitas vezes a brigada ela é vista, ou o próprio policial civil, ou até a associação, né, ela é vista como algo repressor, né? A polícia ela tem aquele ar, dependendo da população, né? Muitas vezes as mais desassistidas, como um órgão repressor. E de fato não é, né? A própria Brigada Militar é a mão amiga, né? Hoje do monitoramento, a Brigada Militar ela é o nosso apoio, né? Graças à Brigada Militar a gente completa, né, o serviço. E a intenção é que todos vivam bem, né? Então é uma questão cultural. E Adriano, deixa eu te perguntar assim, ó, e existe uma intenção da Associação Camobi Segura
se tornar uma associação também de outros bairros a partir da própria Camobi Segura? O que tu vê assim? Hoje já fazem alguns anos, nesse período de 9 que a gente já está aqui com a Camobi Segura, faz alguns anos que nós refizemos o nosso estatuto. Então a gente profissionalizou muito mais o estatuto e trouxemos com isso a possibilidade de que a associação seja replicada. Entendi. Então, naturalmente, o que você trouxe é extremamente pertinente. Cada região, cada bairro, cada comunidade tem as suas peculiaridades. Sim. Então, eu costumo dizer assim, não é o mesmo remédio que vai resolver todas as doenças. Boa. Então, cada uma tem a sua maneira de tratar. O que nós precisamos e podemos fazer enquanto associação é usar essa base que, de alguma maneira, ela funciona muito bem hoje dentro do Camobi e dessa região leste de Santa Maria, para que parte dela seja levada e seja inserida também em outra região. Sempre lembrando que precisa, nessas regiões, ter um agente transformador lá dentro. Tem que nascer de dentro para fora, tem que ter pessoas dentro desse ambiente, conhecedoras desse ambiente, que busquem isso de uma maneira intensa e aquele desejo que nós falamos que a gente tem de pertencimento à Camobi, também venha de pessoas dessas regiões. Que assim ela se torna um elo de ligação entre a base do projeto e a prática lá. Porque não existe milagres. Sim. A gente está aqui fazendo resultado um pouco cada dia para fazer a associação ganhar esse tamanho que ela está tendo hoje. O que o Adriano contextualiza também aqui, eu trago a importância da sociedade em si. Então vamos falar de sociedade em geral e a gente pode também se inserir dentro de um condomínio. Muitas vezes a gente nota o quê? Que as pessoas elas querem segurança, porém elas também são parte da segurança. Quando o morador de um condomínio ou qualquer cidadão que está dentro de uma sociedade, ele não alerta sobre riscos ou sobre situações que elas estão comprometendo a segurança, ela se exima, né, de denunciar aquilo muitas vezes, ela está sendo conivente com aquilo. E aí eu vi muitas vezes, ao longo dos anos, né, que a gente passa a dar mais atenção em relação à segurança, eu via muitos clientes e amigos, enfim, nem adianta fazer uma ligação para a Brigada Militar ou para o 190. Aí eu discordo, porque todos os anos eu faço um balanço sobre os índices, né, que a gente tem em relação aos crimes, né, que ocorrem, seja ele qual for. Geralmente eles são divididos em tipos, né, latrocínio, tem vários, né, abigeato e assim vai indo. Então eu acompanho um tanto esses números e quando o cidadão ele não faz essa denúncia, né, não é uma questão às vezes de resolver, mas é uma questão de nós termos um índice para a gente poder dar o remédio para a doença certa, né, Adriano? Então o que o Adriano traz hoje aqui é isso, o quanto a sociedade ela faz parte disso sim, e ela são os olhos. Vamos calcular assim, se nós temos 32 mil habitantes em Camobi, isso significa que nós temos 32 mil câmeras, né? Porque cada pessoa está filmando, está gravando e ela tem condições de relatar aquilo que viu. Então eu já estou transformando uma pessoa em câmera. Então hoje eu vejo o quão é importante para a própria associação do Camobi Segura e outras que forem vir, né? E qualquer organização, o quanto as pessoas elas têm que participar. Eu estou dentro do grupo do Camobi Segura, sou apoiador como empresa, patrocinador, né, daquele porte que foi feito ali, né, para poder a Brigada Militar ficar embaixo, né? Eu acompanho as mensagens no grupo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma gratidão muito grande por ter o grupo, porque o pessoal tem um espaço para poder falar de pequenas ocorrências para a gente ir pensando como que está aquela energia em relação à segurança. Então, Adriano, parabéns, né, por essa iniciativa, né, de trazer a sociedade para perto, dar a voz para a sociedade, né? Então isso é incrível. E isso, Patrick, é importante quando tu traz esse ponto no que diz respeito a nós registrarmos os eventos. Porque se trabalha em cima de dados, se trabalha em cima de estatísticas. Então, uma vez que não há isso registrado,
não há aquela participação da sociedade no meio que ela está inserida. Eu costumo dizer assim, a gente reclama do meio que a gente está inserido, só que nós somos parte desse meio. Então nós reclamamos de nós mesmos. E o que nós podemos fazer nessa direção? E não precisam muitos movimentos. A gente tem dentro da Camobi Segura muitas empresas que apoiam e muitas empresas que são mais participativas, também apoiadores. Então cada um apoia da sua maneira, cada um traz da sua forma a melhor forma. E quando você traz em relação a sermos os olhos e os ouvidos das instituições de segurança dentro do bairro, é exatamente isso. É nós gerarmos através cada vez mais de membros essa capilaridade dentro dessa região toda, para que cada um na sua região, conhecedor daquela rua, conhecedor daquele ambiente, possa perceber de alguma maneira algo e contribuir com isso, para que nós possamos ser os olhos e os ouvidos das instituições de segurança. E a associação, quando ela fez todo esse movimento inicial, ela fez pensando cada vez mais no ambiente preventivo, porque como você falou, quando se tem um evento já ocorrido, nós já perdemos, porque já aconteceu o evento. Nós temos que ir lá e resolver. A instituição de segurança vai lá e tem que chegar, muitas vezes, de uma maneira mais repressiva para resolver. Agora, nós, enquanto sociedade, podemos criar um ambiente de prevenção. Nós não temos isso como cultura no Brasil. Nós temos uma cultura de correção e não de prevenção. Tu sabe, Adriano, que aqui nessa mesa eu tive a honra de receber muitas pessoas em relação à segurança pública, ensino, instituições de ensino. E contextualizando o que tu falou agora, é bem o que tu falou. Uma das origens que a gente se deu de conta nesta mesa, que falando sobre podcast, segurança, sobre um tema amplo de segurança, tudo inicia com o ensino, com a educação. Porque a partir do momento que eu tenho uma educação, eu já tenho um lar mais bem constituído, né? Eu tenho uma sociedade mais amada, eu tenho situações que elas ali na frente elas não vão ocorrer, porque lá no passado isso já foi curado. Então a sociedade, hoje eu vejo que é uma engrenagem, né? Quanto menor a nossa capacidade de educar as nossas crianças, né? Dar tarefas de fato para elas, que elas se ocupem com coisas que são saudáveis, né? E que ela consiga, muitas vezes, até transformar o lar atual, porque a criança hoje transforma o lar em casa, né? Ela também leva o exemplo para casa. Lá na frente nós teremos jovens e adultos melhores, né, Adriano? Falamos aqui na mesa sobre isso aí, né? E também nessa mesma direção, e é importante você trazer isso, porque a gente também entende que essa segurança primária, que essa segurança lá na base, lá nas crianças, lá nesse início de trajetória, que as nossas crianças elas são realmente muito influenciadoras, nós, enquanto associação, nós já temos algumas ações ao longo desses 9 anos também direcionadas para isso. Porque, mesmo? Porque enquanto segurança pública, por vezes pode ser pensada que é só aquele evento final. Sim. Só que ela tem várias faces e uma delas é essa. Nós já podemos, sim, ao longo desse período, trabalhando dentro de escolas, com crianças, legal. Com ações. Há poucos dias atrás nós estávamos também como apoiadores do ProERD, que é o programa da Brigada Militar que atua nas escolas. Eram quase 700 crianças formando lá, legal. Onde dessas, aí, quase 300 eram da nossa região leste de Camobi. Crianças que estão tendo contato com a informação sobre drogas, sobre armas, sobre sexualidade. Então, são situações que a gente consegue construir dentro dessa criança, que é um papel em branco, né? Tá absorvendo Exatamente. Do mundo percepções, que a gente possa levar para elas também o quão importante é ela, enquanto cidadão, por mais que num estágio inicial da vida, é importante que ela tenha um conhecimento sobre isso e contribua para o meio que ela está inserida. Para não ficar esperando, né, Patrick? Exatamente. Até como complemento, a gente tem uma cultura de espera. Eu espero que alguém me entregue algo que eu desejo. Mas nós temos que, aos poucos, inverter isso para que nós possamos fazer esse movimento de ir de encontro a isso. É isso aí. Isso é algo social, né? Eu, muitas vezes, dentro das demandas que nós temos, nós hoje, né, agora em dezembro de 2024, a gente está com praticamente 51 mil projetos de segurança executados. Então, cada vez mais a gente vai enxergando isso. E a gente tem uma linguística que ela é praticamente geral, assim, que eu vejo que a sociedade, ela
ela exige muito da segurança pública. Ela exige muito do outro. Então vamos lá, agora vamos trazer para as relações humanas. Né? Eu exijo mais de você, mas eu não exijo mais de mim mesmo. Então aí que eu trago. Sociedade em si, o cidadão, todo mundo, a segurança é de todos. Então se eu quero ter um lar seguro, eu tenho que de fato trazer segurança para o meu lar. Inclusive tem estatísticas, entrevistas com o próprio meliante que furtou. Como que ele faz a escolha do local onde ele vai furtar? Estávamos falando sobre isso aí, né? Foi nós que conversamos sobre isso, né? Então ele vai escolher o lugar que é mais vulnerável, né? Aí eu saio um pouco da segurança pública e eu venho para a segurança privada. Então é importante que as pessoas tenham a importância. Hoje a PRS mesmo tem sistemas de monitoramento a partir de R$100, R$90 mensal já tem monitoramento. Nós temos sistemas de segurança. Câmeras a partir de R$80. Então lá na PRS você pode comprar uma câmera, R$80. O que uma câmera vai ajudar? Vai ajudar a entender o que aconteceu. Aconteceu um acidente de trânsito na frente da minha casa, na frente da minha empresa. Qualquer situação. Perdi um animal de estimação, né? Muitas vezes a gente tem isso, solicitações disso. Né? Perdi um animal de estimação. A câmera, tu vai conseguir entender aquele cenário. E hoje a Camobi Segura é um grande apoiador nisso, que a gente tem essas imagens, né, Adriano? Me conta um pouco mais sobre essa iniciativa do Camobi Segura de ter as câmeras de segurança aí, né, financiadas, né, pela associação, pagas pela associação, né? Isso. Lá atrás, quando nós começamos a conversar com as polícias sobre quais eram os melhores caminhos, e nós já tínhamos o grupo de boas mensagens em tempo real, levando informação para as polícias, naturalmente a gente percebeu que poderia ter imagens também. Então reunimos com os comandos, pedimos a eles que pudessem analisar sobre isso, para que nós analisaríamos a viabilidade desse projeto. Fizemos essa viabilidade, colocamos, hoje são dezenas de câmeras dentro toda essa nossa zona leste, bairro Camobi. Foram escolhidos vários pontos importantes para a segurança pública. Eu acho que Camobi Segura iniciou primeiro com um projeto de câmeras, inclusive antes da prefeitura iniciar com um projeto para o resto da cidade, né? O início aqui ele veio um pouco antes desse movimento que a prefeitura depois instalou na cidade toda. Então a Camobi Segura é pioneira, ela é pioneira na instalação de câmeras em vias públicas para vigiar, né, para cuidar de fato do que acontece nas vias públicas, né? Pioneira aqui em Santa Maria, né? E quando a gente foi fazer esse movimento, nós chamamos as instituições e pedimos a eles que nos demarcassem locais e que fomos a campo com eles, para que esses locais fossem, os ângulos das câmeras, os pontos de posicionamento, fossem escolhidos por eles, para que facilitasse o trabalho futuro. Então, toda a nossa relação, desde o princípio, ela veio sempre permeada pelo diálogo, pela aproximação com quem conhece da parte técnica. Adriano, agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Esse é um serviço voluntário dos envolvidos? Ótima pergunta. Muitas vezes nós temos pessoas que questionam sobre isso. Nós, enquanto diretoria, somos todos voluntários desde o primeiro momento. Então, nós conciliamos aqui vida pessoal, nosso ambiente profissional frente às empresas, porque todos somos empresários. Toda a diretoria é formada 100% por voluntários. Temos hoje também, além de todo o corpo diretivo, temos assessoria jurídica, assessoria contábil, todos 100% voluntários. Agora eu vou trazer uma enquete aqui. Você doaria o seu tempo de forma voluntária, sem ganhar nenhum real, nada de retribuição financeira, para trazer um bem maior, para melhorar a tua sociedade, melhorar o teu bairro, melhorar a segurança do teu bairro? Você doaria tempo, porque é tempo e também dinheiro, né? Porque eu vejo a fala, né, do Adriano, ele indo nos lugares, avaliar onde ficam os melhores pontos de câmera, fazer reuniões, as assembleias, que eu já participei de várias, né? São reuniões que elas não são só aquele momento da reunião, tem o preparo da reunião, né? Tem as assinaturas das atas, tem uma responsabilidade. Então, eu deixo uma enquete aqui embaixo. Você seria capaz de ser voluntário para ajudar a tua sociedade, a tua região, né? E parabéns, né, Adriano, pela tua atitude disso aí, né? Quando a gente faz porque gosta, né, Patrick? Então, naturalmente, a gente nem olha para essa direção. O que a gente tem encontrado ao longo desse percurso de 9 anos
Muitas pessoas dentro do bairro, muitos empresários que também têm esse gosto, também têm esse carinho, também têm esse amor pelo bairro. E as próprias instituições de segurança reconhecem isso. O envolvimento realmente ele é importante, né? Hoje, além de reuniões, de momentos como esse que a gente está aqui, a gente tem muitos momentos junto com os comandos, porque a associação ela cresceu tanto que nós somos hoje centenas de empresas e centenas de pessoas pertencentes a esse projeto. Nós estamos hoje vinculados a 8 instituições de segurança. Então não é mais apenas Brigada Militar e Polícia Civil, que foram junto conosco os apoiadores desde o início desse processo. Mas hoje as polícias rodoviárias são presentes, a Guarda Municipal está presente, o CIOSP está presente, Defesa Civil está presente. Então a gente vai percebendo que a associação vai ganhando mais apoiadores que podem e estão contribuindo e vigilantes também, somando dentro do projeto. Não há uma receita pronta. Existe uma receita sempre com novos ingredientes sendo inseridos. O que a gente está aqui buscando é a participatividade. E quando você tem voluntários, sempre são bem-vindos, porque existe muita demanda para isso. Sim, e nós viemos construindo um cenário cada vez mais organizado para que a associação ela fique cada vez mais presente dentro do bairro. Porque ela, às vezes, a gente tem isso na rua, ela não é uma associação de uma pessoa. Ela é uma associação de todos. E ela só está dando certo e só dará cada vez mais certo pela coletividade. E por essa aproximação e por essa relação de pertencimento. Que eu melhoro o mundo que eu ajudo a construir. Essa é a verdade. Então, sim, quando as pessoas estão vendo que a sua informação chega com qualidade, chega rápida, e a instituição de segurança reconhece isso e pode agir de rápida resposta, muitas vezes o crime deixa de acontecer. Porque assim como você trouxe em relação ao âmbito privado, o meliante, o cidadão, aquele que está pensando em fazer algo que a gente não concorda, ele vai reagir diferente quando tiver dificuldades. Infelizmente, vai para outra região. Mas na nossa região, a gente costuma dizer que as forças de segurança elas não estão sozinhas. Nós estamos atentos, vigilantes e alertas para poder somar mais dentro e deixar a região cada vez melhor, mais próspera e recebendo mais pessoas positivas. É isso aí. Então, contextualizando um pouco sobre câmeras de segurança, que a Camobi Segura foi pioneira em relação à instalação desses sistemas nas vias públicas, em pontos estratégicos aqui de Camobi, eu trago uma informação que eu digo isso poderia ser muito bem tema até de uma tese de mestrado, alguma coisa assim, né? Porque o que nós notamos ao longo dos anos? Aonde nós instalávamos câmeras, a pessoa que tinha, né? Ou tem, vamos falar em tem aquele receio moral. O que é um receio moral? Se for gravado, se for divulgado, a pessoa vai passar vergonha. Porque tem uns que não dão muita importância para a sua imagem. Mas para aquela pessoa que se importa com a sua imagem, o delito não acontece. Então, sim, de fato, quando a gente instala câmeras de segurança, se alguém tem uma intenção de atentar algo contra a vida ou patrimônio e tem um certo receio moral, já não faz, porque ele vai ser gravado. Depois, possivelmente, ele tem provas, ele gera provas para, num futuro próximo, né, ali ele ter a sanção jurídica em relação a isso aí, né? Então, eu vejo muito a importância hoje do sistema que a Camobi Segura disponibilizou. E aqui eu tenho uma informação que eu trouxe bem legal. Olha que legal. Na China, existe 372,8, tá? Praticamente 373 câmeras para cada, isso públicas, tá? Câmeras para cada 1.000 pessoas. Então, tu imagina que nós temos aqui 32 mil pessoas em Camobi, né? Só Camobi. E hoje eu acho que a parte pública deve ter 50 câmeras, nessa média, né? Vamos falar que nessa média. A China, a cada 1.000 pessoas, nós temos 372 câmeras. Então, o quão importante é cada vez mais a gente ampliar essa quantidade. Se cada casa hoje tivesse uma câmera externa do lado de fora, as coisas que aconteceriam na rua, delitos na rua, eles seriam muito mais esclarecidos pela Polícia Civil. Dito isto aqui, meu amigo, né, delegado Arigoni, né, tivemos a honra, né, de tê-lo aqui na mesa, nos seus 25 anos, né, de delegado, de delegacia, em que
deslumbrou, teve a oportunidade de passar pela mão dele vários cenários que ele teve a solução a partir de imagens, de câmeras. Né? E muitas vezes o que ele me comentava? Que as pessoas não queriam liberar essas imagens. Então, por isso, de forma rápida, hoje, a Mobiseguro ela vem para ajudar. Porque daí esse sistema de câmeras está direto dentro do CIOSP. Então, se o delito acontece, a gente já consegue puxar a imagem de forma mais rápida ali, né, Adriano? Isso. A gente disponibilizou 100% das imagens hoje dentro da plataforma para as polícias terem acesso. Tanto dentro do CIOSP quanto das polícias locais. Né? Por exemplo, a gente tem em Camobi hoje a 4ª Delegacia da Polícia Civil. Então, toda a parte investigativa desta delegacia tem acesso 100% em tempo real a todas as imagens que a Camobi Segura disponibiliza. Nós, cada vez mais, vemos ampliando isso, porque a tecnologia ela tem nos trazido muitos êxitos e muitos benefícios para que os crimes deixem de acontecer. Há poucos dias atrás, nós tínhamos uma assembleia pela Associação Camobi Segura, e essa assembleia ela estava a casa cheia, tinha muitos empresários lá, e estávamos com todos os comandos das polícias locais fazendo esse trabalho de informação lá dentro. E foi trazido muito claramente o quanto o Camobi Segura tem contribuído para isso, não sozinho, obviamente existe um trabalho excelente das instituições de segurança, mas o quanto diminuiu os crimes nesse período todo de bairro, o quanto Camobi hoje é o bairro mais seguro dentro de um cenário de amplitude, as estatísticas diminuíram e nós, enquanto sociedade civil organizada, a gente entende que esse movimento está no caminho certo. Né? O que a gente vem fazendo enquanto Camobi Segura é entendendo os cenários, respeitando as instituições, respeitando cada um com as suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas, para que nós possamos fazer desse projeto cada vez um projeto mais forte, mais robusto, mais amplo e que acompanhe as mudanças. Porque uma coisa era 2015, outra coisa é hoje, 2024, entrando 2025. Então, a gente muda, o cenário muda, os ambientes mudam, a segurança também tem as mudanças dela. Nós precisamos estar acompanhando e a tecnologia de imagens ela é essencial para que cada vez mais a gente consiga deixar o ambiente mais seguro, mais suave e mais atrativo para morar e para trabalhar. Exatamente. Eu vou trazer mais informações aqui, que é curiosidade a nível de estatísticas. Né? A Islândia lidera entre os países mais seguros do mundo. Tá? Tudo em relação a isso, a quantidade de câmeras, o investimento na parte de segurança, e é um conjunto, tá, pessoal? Investimento também em educação, né, e todas as forças sociais. Olha que legal essa informação aqui também. Cidade mais monitorada do Brasil é Palotina. Ela reduz a taxa de criminalidade em 80%. Olha que legal. Então, eles criaram um cenário que nem Santa Maria hoje, né, foi criado e conseguiu fazer uma redução da criminalidade. Você pode fazer parte disso. Se você investir em segurança na sua casa, colocar sistemas de segurança, você está tornando a tua cidade mais monitorada. Você pode fazer de forma privada isso, até porque tem coisas que competem ao teu patrimônio, né? A tua casa, a tua empresa, o teu condomínio. Então tem que saber o controle de acesso das pessoas que entram, que saem, se os portões estão abertos ou não, a área de intrusão de áreas sensíveis nos horários, as pessoas estão dormindo, 10 da noite, enfim, fala de uma casa, né? O alarme tem que estar ligado. Se alguém entrar no pátio, vai tocar um alarme, vai gravar quem entrou com o som do alarme, geralmente o ladrão corre. E São Paulo aqui, né? Para a gente finalizar essa parte da estatística que a gente está falando aqui, São Paulo é a cidade brasileira com o maior número de câmeras de segurança e a estimativa é que existam atualmente 1,5 milhões de equipamentos vigiando a capital paulista. Mas aí eu entro em um outro cenário. Eu aprendi isso com o delegado Arigoni, meu amigo do coração. Eficiência e eficácia. Porque muitas vezes a gente está sendo um tanto reativo, que é o que o Adriano falou, né? Nós estamos agindo depois que as coisas acontecem. Aí eu vou trazer algo para a gente contextualizar aqui e a gente trazer em prol à sociedade. Eu sei que tem pessoas ímpar que estão também nos assistindo aqui, né, em toda a rede que isso está passando. Será que a gente não teria que fazer um coach reverso, que eu chamo, né? Pegar, esse delito ocorreu neste formato. Nós não deveríamos pegar este evento, eu vou chamar de evento, né? Sabe por quê? Porque dentro da sala de monitoramento hoje, a gente tem muitos eventos. A gente tem 4, 5, 6 mil eventos por dia dentro da sala de monitoramento. Então, este evento, esse delito que ocorreu, eu não poderia olhar enquanto sociedade por que ele aconteceu.
digamos que foi um furto, né, Adriano? Por que esse cidadão furtou? Vamos lá, vamos entrar para esse cenário da segurança, né? Por que ele furtou? Será que foi fácil dele furtar? Uma das razões, né? O local, o ambiente não tinha sistemas, mas será que o horário? A gente vai por horário. Às vezes eu fico acompanhando as notícias e vejo tal situação aconteceu às 2h30 da manhã. Vou trazer outra estatística da nossa sala de monitoramento. As coisas acontecem lá das 10h42 da noite às 5h23 da manhã. O que vocês acharam? É um número interessante, né? Mas é aquele número em que tu tem a parte mais escura. As pessoas já estão dormindo, né? Então, muitas vezes, a gente tem que mudar o comportamento. Então, não seria interessante, né, Adriano, a gente olhar para aquele delito, aqueles delitos que aconteceram em Camobi, que são menores que o restante da cidade, tá? Né? Nós temos um índice menor aqui. E olhar em prol, assim, olhar naquele olhar de sociedade. Por que isso aconteceu? A pessoa, qual é o cenário cultural dessa pessoa que cometeu isso? E o que nós podemos fazer para melhorar este comportamento naquela pessoa que causou isso aí? Até para não replicar isso, né, Adriano? Seria um serviço interessante isso, né? Hoje, quando a gente fala nos ambientes já de segurança, com as instituições de segurança e nas nossas reuniões, o olhar vem muito nessa direção. Né? Por que isso está acontecendo? O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer, integrados com os órgãos de segurança, podemos fazer. Então, a gente olha hoje para frente na associação e cada dia mais novas ideias, novos interesses a gente tem para fazer com que isso se favoreça de uma forma que não cause o efeito final. Isso pode passar, Patrick, por ações integradas que possam tirar aquela pessoa que talvez estava nessa condição vulnerável, direcionar o ponto de vista dela para outro cenário e esse delito possível, futuro, ele deixa de acontecer. Mas para isso precisa ter um amparo social, para isso precisa ter um olhar mais na base. A Camobi Segura também faz esse movimento. Ela também, enquanto instituição de apoio à segurança pública, entendendo que a segurança pública tem várias faces, nós podemos avançar e vamos avançar. Vou te dar um exemplo nisso em relação a crianças, né? Fizemos uma ação aí antes, na antiga gestão que eu estava, eu fiquei os primeiros 6 anos e agora eu retornei esse ano. Então, dos 9, 7 anos eu estou como diretor, presidente da associação. Nós fizemos um movimento com as crianças. Então, nós escolhemos, a gente fez alguns anos isso, mas num determinado ano escolhemos 100, 120 crianças, fizemos um dia inteiro dessas crianças com a Brigada Militar. Então, elas foram bem cedo, crianças de 4, 5 anos, época de Natal, essa época, assim. Elas passaram o dia inteiro junto com as polícias, olhando veículo, olhando apresentação de cachorro, olhando teatros, conversando com os policiais, tendo uma relação muito próxima. E ao final do dia, a própria instituição foi entregar presente por presente para essas crianças que elas haviam feito como solicitação. Então nós apoiamos isso, mas nós fizemos esse movimento olhando que se eu cuidar mais dessa base, criança, jovem, adolescente, e fornecer uma condição melhor de entrega, de alguma maneira, eu vou impactar ainda mais na estatística que hoje já é positiva. Então, precisamos de ações para entender onde começou, o porquê que isso está acontecendo e de que maneira, culturalmente, a gente tem formas e condições de atuar para diminuir, minimizar, mitigar esse tipo de situação futura. Agora, que interessante, né, Adriano? Ouvindo tu falar, eu vejo que, de fato, nós como empreendedores, né, porque eu já me coloco como nós, porque eu também faço parte da Associação Camobi Segura, sou investidor ali, para que a sociedade tenha uma forma mais... como é que eu vou dizer assim o termo exato, né? Mas teria condições de poder ter uma vida melhor, em prol, nas vias públicas, em prol de uma família mais feliz. Porque a matriz de Maslow, né? O que a gente tem na pirâmide? Lá embaixo da pirâmide, a base é a segurança. Se nós não estamos seguros, como que nós vamos cuidar da nossa saúde? Como que nós vamos... Então, a gente tem que ter esse amparo legal, né? E eu vejo que essa forma de pensar, que nem nós estamos conversando aqui, ele entra muito na estratégia global, né? Tentando entender por que isso acontece.
eu vejo, até eu tenho uma certa experiência nessa parte, porque por 4, 5 anos eu fui o próprio agente de monitoramento da empresa, lá no início. Então, às vezes, a gente tinha lá auxiliava algumas prisões em flagrante, né? Ia para a delegacia, né? Fazia todo o trâmite policial. Eu não lembro de ter um psicólogo, um exemplo, na delegacia para entender a razão daquilo. Eu lembro que vinha um defensor público, né? Nós estávamos na presença do delegado, enfim, escrivão, a Brigada Militar que nos auxiliava, né? Fazendo esse ponto de fato, mas ali nós não temos assim... eu já estou viajando aqui, tá? Imaginamos uma delegacia hoje, numa situação de crime, de delito, enfim, qualquer situação que tenha lá, que nós temos um evento, um fato, mas para isso nós temos um comportamento. Aqui o Adriano, especialista em comportamento, né? Então, provoco aqui, né, as forças de segurança pública a fazer isso, ter uma entrevista das razões por que aquilo ocorreu e aquilo entregar para, né, para outros órgãos, né, aí, públicos, para auxiliar aquele cidadão, né, a ele ter uma vida mais reta, né, com uma conduta mais reta. Adriano, estamos chegando então ao final do nosso podcast, né? Sempre o nosso tempo ele acaba sendo pouco de tanta informação que nós temos, né? Uma honra tê-lo aqui no podcast Panorama. Então vou deixar um espaço agora para ti falar pro cidadão aí que está nos ouvindo, né, em relação à Camobi Segura, o que ele pode esperar sobre a Camobi Segura, né, os benefícios, né, como que ele faz para se associar também, né, à Camobi Segura. Maravilha. Mais uma vez também obrigado pela oportunidade de estar chegando ao fim. A Camobi Segura, ela é para todos. Ela é uma instituição hoje da sociedade civil organizada para que todos tenham acesso a esses benefícios, sejam moradores, seja esse público flutuante que o bairro tem, e sejam também público circulante que todos os dias temos ali. Nós hoje temos muitas ações, como a gente já falou, e cada vez mais aceitando novos membros. Hoje, empresas, condomínios e profissionais liberais podem nos procurar. A gente está sempre aberto a receber. Toda semana tem entrantes, tem empresas chegando. E o principal objetivo disso é que nós possamos construir um bairro melhor, uma realidade melhor, pessoas melhores e preventivamente evitar isso para nós, para as nossas residências, para o nosso comércio, para os nossos filhos, para a nossa família, para aquelas pessoas que circulam dentro do bairro. Só assim a gente entende, pela participação de todos, que nós conseguiremos ter uma unidade, que esse é o objetivo principal, que nós estejamos em união com as forças de segurança e a sociedade civil, para que essa prosperidade ela seja cada vez mais continuada. Então, para mim, enquanto hoje diretor, o desafio é esse, é cada vez levar a associação para outros patamares e ter cada vez mais pessoas que queiram contribuir com o seu posicionamento, com as suas ideias, com as suas sugestões e que sejam membros da associação. Cada vez mais, com mais pessoas, nós com certeza cuidaremos melhor do nosso bairro. Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso podcast Panorama, este que nós falamos sobre a Associação Camobi Segura, aqui com o nosso ilustre presidente Adriano de Oliveira. Fique com Deus, uma abençoada semana para vocês e nos siga sempre, que nós teremos sempre novidades em relação à segurança aqui no podcast Panorama.